Sejam muito bem-vindos a mais um ZNT Podcast, o seu podcast sobre empreendedorismo e marketing digital. Hoje a gente está falando com dois convidados extremamente especiais, claro porque são meus irmãos, né? Então eu tenho muito orgulho de estar aqui apresentando, estando à frente desse episódio. Então hoje o bate-papo aqui é sobre o mercado imobiliário. Aqui no Litoral Gaúcho, nossos dois corretores dispensam apresentações, todo mundo conhece eles, são referência no que fazem, são especialistas no que fazem. Gabriel e Francis Celal, da Celal Imóveis. Mais do que corretores de imóveis, eles se tornaram verdadeiros encantadores imobiliários. À frente da Celal Imóveis, eles construíram uma empresa que vai além de mostrar casas ou apartamentos de alto padrão. Existe visão de mercado, estratégia, relacionamento com o cliente e principalmente uma forma diferente de enxergar o negócio imobiliário. Gabriel e Francis, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Vi. Obrigado pela apresentação. Para a gente é uma honra enorme estar participando do podcast da Zenit. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Muito bom. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho da história de vocês, como que surgiu a Celal, como que vocês chegaram até o mercado imobiliário. Então, vamos abrir o episódio com o Gabriel se apresentando, logo mais o Francis na sequência. Então, vou deixar a palavra com vocês nesse início. A história da Celal, ela se inicia em 2017, quando eu e o Francis saímos de uma imobiliária que nós trabalhamos durante um período de muito aprendizado nessa empresa foi a GM Imóveis. Anteriormente nós já havíamos trabalhado um tempo na Delta Imóveis, foi onde iniciamos a nossa jornada. E em 2017 decidimos então abrir o nosso próprio negócio, abrir as portas, né, do nosso próprio negócio, sem recurso nenhum praticamente, apenas com o sonho, com o desejo, com a vontade de dar certo, e não tinha outra opção, né? Era dar certo ou dar certo, e graças a Deus estamos aí até hoje, desde 2017, quando decidimos então, né, como você perguntou como que surgiu, né, realmente desse desejo de ter o próprio negócio, de fazer acontecer com as próprias pernas, digamos assim, e tá dando certo. Que maravilha! Foi um início desafiador, assim como o Gabriel já mencionou, mas faria tudo novamente. Foi muito, muito bom, muito gratificante, assim como é até hoje. A gente aprendeu muito lá no início, né? Não que hoje seja tão fácil quanto foi lá atrás, mas a gente começou no escritório aéreo, hoje nós já estamos na calçada, numa loja térrea, né? Com algumas mudanças de lá para cá, então sempre melhorando. Sempre buscando evoluir, né? Com certeza. Que maravilha! Em que momento que vocês decidiram entrar no mercado imobiliário? Como é que foi essa transição, né, de carreira? Como que vocês decidiram dar esse passo? Na verdade, a minha inserção no mercado imobiliário foi após a entrada do Gabriel. Então, ele pode... Na verdade, eu entrei no ramo imobiliário através do convite de um amigo Batista, lá da Delta. É um corretor antigo na cidade, um grande amigo que, na época, era colega de música. Eu, na época, fazia parte de uma banda, e metido a músico, né? E aí, através deste colega que fazia parte desse grupo comigo, ele já era do mercado imobiliário, né? Já era corretor, e me fez o convite de ingressar na imobiliária, na Delta na época, e eu não pensei duas vezes. Na época eu estava morando em Porto Alegre e mudei de lá para cá de volta, né? De volta para Torres, afinal de contas fomos nascidos e criados aqui, e entrei na Delta naquele momento, no ano de 2013, início de 2013, e de lá pra cá, só glórias, graças a Deus. Coisa boa. Você mencionou que entrou com o Gabriel, logo após o Gabriel entrar, né? O meu início se deu logo após ali uns 2 anos já, o Gabriel já estava atuando no mercado imobiliário e ele mencionava para mim muito que estava dando certo, que a atividade era muito boa. Eu morava em Porto Alegre na época também, nascido e criado aqui em Torres, a gente morou um tempo em Porto Alegre,
Então ele me convidou para voltar para Torres e iniciar no ramo imobiliário. Foi onde eu topei e agradeço ele até hoje por este convite. São meus irmãos, mas também são irmãos, né? Então foi uma inspiração. Sim. Foi através da inspiração que conseguiu entrar no mesmo mercado, trabalhar junto e hoje desenvolver uma sociedade que é maravilhosa de acompanhar, né? Muito bonito de ver o trabalho que vocês desenvolvem, a parceria que vocês têm, né? É uma parceria muito fechada, né? Porque faz tempo que vocês desenvolvem esse trabalho e sempre ganhando prêmios, sempre conseguindo se desenvolver e crescer dentro do mercado imobiliário e sempre juntos. Isso é muito legal, é muito interessante de acompanhar e ver essa jornada também, né? Vamos falar aqui, então, lá do começo. Vocês trouxeram que foi um pouco difícil, né? Quais foram os maiores desafios no início para vocês? Assim, o que vocês sentiram de desafios no começo? Os maiores desafios no início da nossa jornada, sem dúvida nenhuma, era criar uma carteira, né? A gente não... era, de certa forma, ainda... éramos novos no mercado, de certa forma, apesar de já ter ali seus 3, 4 anos, mas... criar, né, uma carteira de clientes, fidelizar uma carteira de clientes e que fizesse que o negócio caminhasse com as próprias pernas, o que na verdade praticamente não tem como acontecer isso, nem agora e nem talvez nem no futuro. A gente tem que estar sempre se reciclando, nós temos que sempre estar buscando aprimorar e melhorar e trazer coisas novas e estar próximo do cliente. Isso aí é uma conversa mais profunda, né? Mas enfim, é uma utopia quase tu ter uma carteira no mercado imobiliário que faça com que o negócio caminhe com as próprias pernas. Acho que isso é meio utopia. Mas o grande desafio certamente foi, pelo menos, ter uma carteira em que a gente pudesse fomentar, né, periodicamente negócios com essa carteira. E isso aconteceu, acontece até hoje, né, de a gente, cada negócio, cada cliente novo que chega até nós, a gente poder fidelizá-lo, estar próximo dele. E hoje é um outro cenário, mas no início foi bem difícil. Perfeito. Eu acredito que o desafio também era controlar os ânimos, assim, porque a gente iniciou com tanta sede, com tanta vontade, assim, que a gente trabalhava full time, com vontade de fazer acontecer, de vender, de atender, de ter resultados, e isso se deu, graças a Deus. Então, o desafio também foi amadurecer esses ânimos que nós tínhamos lá atrás. Era muita vontade, muita sede, assim, era... A expectativa, né, de fazer uma venda. De resultados. Então, a gente trabalhava muito mais do que trabalha hoje. Não que a gente sossegou, a gente ainda produz bastante, mas o início naquele precisa, início, né? lá a gente trabalhava muito. O desejo de fazer acontecer, assim, era gigantesco. Aquilo que a gente estava falando no off aqui anteriormente, né, Vi? Também, hoje eu vejo que o mercado imobiliário, ele é feito também de quebra de paradigmas, digamos assim. Hoje nós estamos atravessando uma fase, né, a qual talvez exista um rompante ou estamos numa estrada com dois caminhos. Ou a gente mantém o nosso modelo atual, que a gente está acostumado a trabalhar, que dá resultado, que é como tu falou, o time que está ganhando não se mexe, mas também nós nos questionamos em relação ao futuro, em relação às tendências, às novas tendências, às mudanças do mercado, e se vê também diante da necessidade de mudar, de mudanças, ou de posicionamento, ou de modelo de negócio. Então hoje nós estamos atravessando essa fase, a fase da decisão, né, para onde que a gente vai partir a partir de então.
E assim, vocês falaram, né, sobre o início, a gente tá falando aqui do início, agora, claro, você trouxe o próximo passo, que eu acho que é muito importante também para todo empresário a gente pensar no próximo passo, porque quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer direção serve, né, qualquer resultado serve. Então, é muito importante a gente questionar qual é o próximo passo, qual a próxima decisão, o crescimento da empresa é muito importante planejar, mas assim, quando vocês estavam no início, teve uma certa, você falou da expectativa, né, mas teve uma certa frustração pela questão da venda em si, não por fazer vendas ou não, mas por ser um mercado 100% dependente da venda, né? É um mercado que você não consegue lá no início ter previsibilidade. Claro que hoje vocês conseguem ter porque vocês têm uma cartela de clientes, mas lá no início, como que era isso? Lidar com essa questão da previsibilidade, das vendas, fazer ou não fazer uma venda, como foi esse começo? Teve isso? Teve essa questão de frustração ou não? Vocês conseguiram lidar bem com essa parte? Eu acredito que não teve nem tempo de ter frustração, assim, a gente fez o carro andar e foi. E cá estamos. E foi já desde o início vocês conseguiram vendas, então, através de indicações, através do networking, como que vieram essas primeiras vendas? A gente já veio de uma experiência de uma outra imobiliária, então a gente já tinha alguns clientes e relacionamentos, tanto com vendedores quanto compradores, então a gente só precisou ajustar ali um pouquinho e para o carro andar, digamos assim. Maravilha. Vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário por dentro. Vamos falar do empreendedorismo no mercado imobiliário hoje. Como vocês enxergam o mercado imobiliário hoje? Falando mais do mercado imobiliário de alto padrão, né? Que é o nicho em que vocês estão inseridos. Como vocês enxergam esse mercado? É um mercado promissor. É um mercado que vem crescendo cada vez mais no nosso país, a nível de país mesmo. A gente pode observar cada evento que a gente participa, cada player que seguimos, que acompanhamos, que realmente o mercado ele tá pujante, sobretudo o mercado de alto padrão ou de luxo, né? Nós aqui em Torres, até alguns anos atrás, não tínhamos, não é que não tínhamos acesso, né, a esse mercado, mas pouco se falava do mercado de alto padrão e de luxo, né? E a gente nota que de um tempo para cá realmente vem crescendo, as empresas incorporadoras vêm investindo nesse mercado, vêm investindo não só no produto, mas também no entorno, vem investindo na cidade, vem melhorando a cidade, vem melhorando a infraestrutura da cidade para receber esse produto. Então, e é muito notável, né, a evolução da cidade, principalmente pela iniciativa privada de conseguir melhorar cada vez mais, de entregar o melhor. Torres hoje, vocês estão com uma série no Instagram que tá maravilhosa, que é o que fazer em Torres, e Torres ela oferece até o primeiro episódio falando sobre corrida, falando sobre essa parte natural. Torres ela tem a beleza natural que é indiscutível, e trazer isso, né, trazer esse lifestyle, poder ter a segurança de correr na beira da praia, ter um lindo pôr do sol, um lindo nascer do sol, tudo isso é maravilhoso, e eu acredito que o investidor ele consiga trazer, incorporar isso ao mercado de alto padrão, né? Porque é importante, sim, claro, ter um imóvel maravilhoso, né? Que a gente possa ter esse padrão, mas a cidade também importa, né? É muito interessante a gente conseguir ver que não é só a venda do imóvel em si, mas também rola a venda da cidade, né? Vocês precisam vender a cidade também. Com certeza. Com certeza. Conta pra mim, o que vocês acham que o cliente normalmente não vê no mercado? O que fica oculto? Então, Vi, eu acredito que o cliente ele não vê os bastidores, tá? O desafio hoje de se comprar um bom terreno, o desafio de se conceber um projeto de alto padrão, esses desafios às vezes o cliente não vê, que é o que acontece atrás das cortinas, né? Que é onde a gente chega no valor do imóvel. Ele só vê, na maioria das vezes ele vê o resultado final, mas não vê esse desafio do incorporador achar um terreno e conseguir comprar aquele terreno. Depois, entre o início do sonho do incorporador de fazer um projeto e ele entregar as chaves para um cliente, é uma jornada muito grande, às vezes de 10 anos entre a compra do terreno e a execução de um projeto.
Eu acredito que é isso que o cliente não vê, né? Perfeito. E é muito importante trazer esse ponto de vista para que também possa elucidar, às vezes, o cliente ele tá ali na ânsia de ter o imóvel dele, de fazer o investimento, mas não sabe justamente esse trabalho que tem por trás, a equipe envolvida, porque às vezes é uma equipe enorme para conseguir concretizar, né, um empreendimento. Então, é muito legal ver essa jornada e também trazer para o cliente para a gente poder mostrar a percepção de que não é só o resultado, né? Com Até o certeza. resultado existir, teve uma jornada para poder fazer acontecer. Isso é Com muito certeza. legal da gente trazer. Conta pra nós, Gabi, quais as mudanças vocês viram, assim, nos últimos anos? Pode trazer também teu ponto de vista? O que vocês acham, assim, que mais mudou no mercado imobiliário, tanto no mercado de alto padrão, mas no mercado imobiliário como um todo? Eu vejo a profissionalização, principalmente do corretor de imóveis, como uma grande mudança nos últimos anos. Talvez o que mais impactou realmente o mercado de torres, né, falando especificamente do nosso mercado, é essa profissionalização, essa busca por capacitação, por ser um profissional melhor em todos os sentidos. Eu vejo esse ponto como uma virada de chave no mercado. E, claro, com certeza, falando também das incorporadoras, as nossas parceiras estratégicas, né? Elas têm se superado cada ano, cada vez mais, no sentido de trazer projetos audaciosos, ambiciosos no bom sentido, né? A gente tem que até tomar um certo cuidado, porque às vezes as pessoas confundem um pouco a ambição boa, que é trazer progresso para a cidade, quer trazer emprego, quer trazer melhorias para a cidade, com uma ambição prejudicial, né, que é impactar negativamente no meio ambiente. Não é nada disso, tá? A gente é totalmente contra e acredito que a maior parte do mercado é contra esse crescimento. Eu vejo sim um crescimento saudável, um crescimento respeitoso com o meio ambiente, com a comunidade. Então, essas todas foram as mudanças que eu vejo assim, de imediato. Faço das palavras do Gabriel as minhas também. Perfeito. E assim, vocês percebem que existem alguns erros comuns dentro do mercado, tanto na hora da compra como na hora da venda, ou costuma ser uma coisa mais tranquila? O que vocês enxergam hoje nesse mercado? Hoje, o acerto é a localização, né? Eu vou te dar um exemplo. Se você pode comprar um imóvel ruim numa localização boa, que você vai estar em vantagem ainda. Ou você pode comprar um imóvel bom em uma localização ruim, que você vai estar em desvantagem, né? Mas tudo é questão da necessidade do cliente e do poder de compra do cliente, digamos assim. Então, Hoje a localização, então, para você é o fator mais importante na hora de fechar um negócio. localização é o primordial. Perfeito. Vamos entrar agora na parte do empreendedorismo mesmo, tá? Vamos trazer a venha mais empreendedora agora. Gabi, o que você acha que, assim, ninguém conta sobre empreender nesse ramo? Empreender no mercado imobiliário não é para amadores. Brincadeiras à parte, eu diria que o início sempre é o mais difícil, é o mais desafiador, como já falamos anteriormente em uma outra pergunta, né? A resposta é basicamente a mesma. É muito difícil o início, como todo negócio, tu tem que ter determinação, tu tem que ter paciência, tem que ter resiliência e trabalhar, né? Não tem outro jeito, trabalhar com afinco, com determinação, que as coisas certamente vão acontecer. Às vezes também tem uma questão de persistência, né? Às vezes a gente precisa persistir ali para poder chegar. Essa é a palavra que eu estava buscando, a persistência é a palavra de ordem para quem está iniciando nesse ramo e enfrentar os desafios que aparecem, né, na jornada. Vou perguntar para vocês dois agora, tá? O que vocês diriam para quem tá começando no mercado imobiliário? Qual era a dica, assim, ó, de ouro? Que vocês acham que se hoje alguém encontrasse vocês lá no início e falasse, ó, Gabriel, ó, Francis, isso aqui que eu posso dizer para vocês, isso aqui vai ajudar na jornada de vocês. O que vocês diriam para esse corretor que quer começar, que tá namorando o mercado imobiliário? O que vocês trariam? Seja humilde, trabalhe bastante e se alie a pessoas boas.
Eu diria que para quem está iniciando no mercado imobiliário hoje, invista em si, invista na sua imagem, invista no nicho em que você quer atuar, seja ele médio, alto, altíssimo padrão, mas se capacite, estude. É quase que clichê, né, falar isso, todo mundo fala, mas na realidade, no dia a dia, não é fácil, a gente acaba caindo na rotina e esquece de fazer o básico, né? Acho que essa é a parte mais importante. Perfeito, arrasaram. Assim, e eu acho que é uma dica que, na verdade, não é só para o ramo imobiliário. Eu acho que aqui, se a gente cortar e colocar para o mercado de empreendedorismo no geral, as duas falas, tanto questão de humildade, tanto a questão, né, de continuar ali, de trabalhar duro, de se dedicar, quanto investir em si mesmo, se lapidar, eu acho que são pontos que podem formar um empreendedor do zero até a excelência, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma outra dica importante para quem está nos acompanhando aqui de Torres, falando especificamente do nosso mercado, eu diria que para quem está começando, é muito importante se aliar a alguma empresa imobiliária, algum escritório imobiliário consolidado, para aí sim buscar informações, se atualizar e acredito que é um ponto importante também a se falar para quem está iniciando no mercado imobiliário de Torres. Perfeito, perfeito, muito bem colocado. Assim, na opinião de vocês, o que mais impacta no crescimento de uma imobiliária hoje, assim, para poder construir bons negócios, para poder fazer uma evolução dentro do mercado? Vocês acham que é o networking, ou daqui a pouco é o trabalhar duro mesmo, é a persistência? O que vocês acham que mais diferencia e mais faz uma imobiliária crescer? Cultivar os clientes, né? Uhum. Fazer bons negócios, cultivar os relacionamentos tanto com os clientes compradores, como, afinal de contas, todos são clientes, né? Tanto o vendedor quanto o comprador. Então, a carteira de cliente é o que vai te manter no mercado. Perfeito. Então, tu tem que cultivar ali com muito cuidado, Com muito zelo, né? muito zelo. Porque diferente até de um outro mercado, onde a venda pode ser de um produto que é muito mais barato, o cliente entra e sai ali com muito mais rapidamente, né? Ela tem um ciclo de compra muito mais Sim. rápido, não tem um envolvimento tão grande. O mercado imobiliário, a gente tá falando às vezes de um sonho ou de um investimento que não é um investimento qualquer, né? A pessoa exige ali uma certa carga emocional, tanto da parte de quem compra quanto da Sim. parte de quem vende, e principalmente de quem tá no meio disso, né? Do vendedor que vai estar conversando com os dois lados. E nós não podemos nunca esquecer o cliente, a gente tem que estar sempre olhando ele, sempre dando um carinho, sempre se colocando à disposição, porque o cliente, ele nunca para de fazer negócio, né? Normalmente ele compra o primeiro imóvel, depois faz um upgrade, ou compra para o filho, enfim, indica um amigo, um parente, então tem que estar sempre cultivando. Cultivando a relação. Exatamente. Perfeito que a gente entrou nesse tópico, porque inclusive é o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar sobre o relacionamento com o cliente, sobre, né, essa evolução do longo prazo. E assim, conta pra nós, o que você acredita que hoje o cliente mais valoriza dentro do mercado imobiliário? O cliente valoriza o retorno que o imóvel vai lhe dar, seja ele emocional, seja ele financeiro, monetário, mas ele valoriza certamente o retorno que vai ter, né? Se aquele imóvel vai suprir a necessidade emocional, familiar, ou de qualquer esfera, mas eu diria que esse retorno, né, esse retorno que ele tem, que o imóvel pode oferecer, é o que ele mais valoriza, certamente. E tanto na compra quanto na venda, como vocês acham que é essa questão? Porque vocês, como o Francis pontuou, né? O cliente de vocês é tanto quem está comprando quanto quem está vendendo, né? Qual é a expectativa desse cliente? Às vezes, vocês sentem que é diferente ou não? Costuma ser a mesma forma de negociação? O cliente que está comprando, o cliente que está vendendo, é o mesmo relacionamento? É a mesma expectativa? Segue o mesmo padrão? Bom, de modo geral, ambas as partes valorizam muito a confiança no negócio. Depois do negócio celebrado, com certeza o retorno que este negócio vai se dar, seja ele da forma que o Gabriel mencionou,
é o que mais é o que mais vale, né? Mas de modo geral a confiança é o que rege no mercado imobiliário. Já que você levantou a questão da confiança, eu vou te trazer essa pergunta. Hoje, como que vocês construíram a confiança que vocês têm com os clientes de vocês? E qual dica você dá hoje para quem está entrando no mercado? Como construir essa confiança? Transparência, fazer negócios seguros para ambas as partes. A gente sempre pensa em ambas as partes. A gente não, na balança, a gente não pesa mais para um lado do que para o outro. Então, eu acredito que isso seja uma vantagem para o corretor, né? E, e isso traz um lastro um lastro mais seguro, né? Para o negócio, para a operação. Perfeito. Como você trouxe na questão da transparência, vocês acham que pode impactar, às vezes, a pressa de fazer um negócio na questão da transparência? Vocês acham que isso pode trazer algum, às vezes até prejudicial tanto para o cliente quanto para quem está vendendo? Tem essa questão da expectativa ali de gerar a venda logo, gerar a venda rápido, e às vezes fazer um negócio que às vezes não seria tão vantajoso para o cliente. Existe isso no mercado? Existe, com certeza. Isso fica muito nítido, fica muito claro. Acredito que todas as pessoas que estão envolvidas no processo acabam percebendo, né? Ou alguém acaba percebendo essa ansiedade. Por muitas vezes, eu propriamente posso falar por mim que acabei ficando ansioso em algum momento, em alguma etapa da negociação, de alguma negociação especificamente, e sou prova viva para falar que realmente isso mais atrapalha do que ajuda. Então, é importante ter o pé no chão na hora de fazer uma negociação, O né? nosso dever ele é editar a dinâmica do negócio. Às vezes existe uma ansiedade do comprador ou do vendedor e a gente que tem que controlar os ânimos para que as coisas se conduzam de uma forma tranquila e serena E benéfica para os dois lados, e no né? tempo adequado de cada negócio. Tem negócios que sim, devem ser conduzidos de uma forma mais ágil e outros que devem ser ditados de uma forma mais tranquilas por inúmeros fatores. Então, o papel do corretor ele é controlar os ânimos do negócio também. Então, se ele está ansioso, isso é muito prejudicial, com certeza. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Francis, conta para nós. Qual é a filosofia da Celal hoje nos atendimentos? Filosofia da Celal é entender o cliente para suprir as necessidades e as expectativas dele. Essa é a filosofia da Celal. Perfeito. E foi sempre assim? Sempre. Foi desde o início, vocês Sim. trouxeram esse lado. Vocês vieram das vendas, né? Vocês já Sim. tinham bagagem de vendas antes também, então foi quase que uma casualidade, né? Vocês já tinham experiência, entraram no mercado e conseguiram evoluir, claro, dentro disso, com treinamentos. Que, claro, vocês investem muito em capacitação, em estarem sempre à frente do mercado. Isso é muito importante. Vou trazer agora um pouquinho sobre marketing. Puxar aqui um pouquinho para dentro de um assunto que eu gosto muito, modéstia à parte aqui, a gente vive isso, né? Então, e eu percebo que desde o início vocês também sempre se importaram muito com marketing, tanto com vídeos inovadores, que vocês sempre fizeram, o Gabriel também tinha até um arquétipo ali no início que fazia uma diferenciação. Como que foi essa entrada no mercado imobiliário já com marketing, já com vídeos? Porque na época de vocês ninguém fazia isso lá no começo, né? Em 2017 ninguém ainda trabalhava com vídeos, vocês foram aí pioneiros em um movimento que liderou o mercado hoje, todo mundo faz produção audiovisual, já tá bem difundido, né? Mas como que foi esse início? Da onde veio essa vontade de produção? Eu sempre gostei dessa questão mais artística, né? Eu acabo no escritório puxando mais, né, o Francis para esse lado, eu que acabo tomando a frente nesse sentido. E lá no início talvez tenha sido o grande diferencial, digamos assim, né? Foi a forma que a gente pôde se apresentar para a cidade, pôde apresentar o nosso trabalho para a cidade. Mas foi uma visão além do negócio, né? Foi além de mercado, porque na época ninguém fazia. Na verdade, tinha já uma empresa que fazia muito, que era a Infinity, né? A Infinity fazia já
muito vídeo sobre torres. E na época, realmente, eu não lembro de ninguém, né? Posso estar enganado, mas não lembro de ninguém aqui em Torres que falava do imóvel especificamente, que batia muito no imóvel, né? E a gente entrou com essa proposta de realmente bater no imóvel, algo que não estava sendo explorado naquele momento. E hoje é muito artística a produção de vocês, né? Vocês fazem uma história, tem um storytelling, não é simplesmente, tem esse móvel com 2 banheiros e 2 quartos. Não, tem uma história contada ali. Da onde veio essa narrativa? Como surgiu? Gabriel é nosso produtor e escritor. É quase isso. Se vocês notarem, eu não sei quantos vídeos a gente tem publicado desde 2017, deve ter muitos. Tem vários. Mas cada vídeo tem uma redação, uma história singular, que eu aprecio e admiro muito esse lado do Gabriel. É que, na verdade, é uma coisa que, se tu me pedir agora para fazer um script, alguma coisa, eu não vou conseguir te fazer. Mas eu preciso tirar um tempo para fazer aquilo. E eu me dedico muito a isso. Eu acredito que isso realmente diferencia, traz a nossa identidade, traz a nossa mensagem, né? E é dedicação, é realmente tirar um tempo. Muitas vezes eu posso estar fazendo um atendimento, posso estar ligando para um cliente, posso estar sendo produtivo de uma outra forma dentro do escritório, mas eu me proponho sim a tirar aquele tempo, mesmo que custe um atendimento, que custe caro nesse sentido, o meu tempo, mas eu faço questão de tirar esse tempo para criar esse conteúdo. E é feita uma pesquisa? Tu vai até o imóvel antes? Geralmente sim, se não vou, mas geralmente o cliente nos manda fotos do imóvel e a partir daquilo ali eu crio, né, um texto baseado nas imagens, baseado no que o imóvel oferece. Perfeito. Mas é muito legal. Eu amo fazer isso. Eu gosto muito de fazer São ótimos textos. que parece assim que é uma coisa que é um plus a mais da gente, mas não, realmente é o que eu sei fazer. Talvez eu saiba fazer mais isso do que vender. Olha, viu só? Olha a humildade. É humildade, viu? Não, é fato. Deixa eu trazer, porque vocês hoje, claro, tem uma equipe que faz, vocês já têm a produção, né? Mas quando começaram foi vocês dois e o Francis estavam muito atrás das câmeras. Como que foi essa relação com a câmera? Tu já tinha experiência ou foi algo que você foi aprendendo junto? Como foi isso? Então, o Gabriel tem essa habilidade com a escrita e eu tenho habilidade com as imagens. Eu gosto da fotografia dos vídeos, entendeu? Eu gosto de pegar a melhor fotografia, a melhor imagem, o melhor ângulo. Então, realmente isso chato nesse sentido. No bom sentido. Fez com que os vídeos ficassem bons, né? Desde o início, né? É muito lindo ver isso, né? Porque eu acho que hoje vocês se complementam aí como sócios, né? De uma maneira muito singular. Porque hoje vocês têm o que um tem, o outro traz a qualidade na contrapartida. Então isso é muito interessante, é uma união muito legal de se ver. E deixa eu perguntar pra vocês até como que é feita essa união. Como que foi a sociedade no início? Quais desafios vocês enfrentaram? Vou perguntar individual pra cada um, tá? Quais desafios vocês enfrentaram? Quais aprendizados vocês tiraram da sociedade em família? Você quase que já respondeu já a sua própria pergunta, porque é desafiador a sociedade em família, né? Porque a gente leva muito pro lado emocional e a gente sabe que os negócios às vezes tem que deixar a emoção um pouco de lado, né? Mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo, estamos sempre aperfeiçoando essa questão emocional para que a relação dê certo e permaneça sempre sadia, né? Perfeito. Eu diria que é um desafio diário, né? Acredito que todas as sociedades, elas são difíceis no dia a dia, mas a gente se cobra muito, né? Então é uma coisa que são muitos obstáculos diários porque a cobrança é muito grande, desgasta, cansa, né? Mas a gente tem buscado cada vez mais trabalhar a questão emocional, como o Francis falou,
trabalhar essa ansiedade, essa autocobrança. Acaba que a sociedade te cobra isso, né? Cobra um preço alto para tu estar posicionado, por você estar posicionado, você é cobrado. Então, é basicamente isso. Não é fácil, Perfeito. mas vai. Mas vai. E assim, como que é pra separar? Porque é importante, eu também empreendo e também empreendo em sociedade, não em família, mas num casamento, que a gente também leva muita coisa pra casa. Mas como que foi pra você separar, assim, o que é pessoal, o que é familiar, do que é empresário, do que é sociedade? Separa não. Não sei. Vivem. É, É. não tem como separar. Na verdade, a gente, por trás, aquela velha máxima, por trás de um CPE, de um CNPJ, tem uma pessoa, né? Então, é difícil de fazer essa separação. A gente tem dias que eu tô mais angustiado, tem dias que eu tô mais estressado, e a gente vai levando, e assim vai. Vão A se gente vai. ajudando também, né? É muito lindo ver essa parceria de vocês. Eu acho que de longe, até eu vejo por dentro, conheço vocês na minha vida inteira, então sei muito bem como é. Mas vendo de fora, todo mundo que a gente conversa também sempre fala assim da união, da parceria de vocês. Isso é muito lindo de se ver. E raro também, porque muitas vezes a gente começa um negócio, vai empreender e os desafios vão sugando um pouco, né? Vão desfazendo até amizades, enfim. E a gente vê que não, vocês estão sempre juntos, vocês trabalham juntos, vocês passam as horas, o tempo livre junto também, então é muito lindo de ver isso, é uma evolução muito bacana e dá pra ver também, eu principalmente vejo muito, essa evolução de vocês como pessoas, sabe? É muito nítido ver. Vocês são profissionais excelentes, vocês são exímios no que vocês fazem, mas dá pra ver que como pessoa vocês também evoluíram muito e evoluíram junto, né? Isso que é muito bacana de ver. Vocês acham que foi através do trabalho, foi através da sociedade, foi através um do outro? Como que foi essa evolução para vocês através do empreendedorismo em família? Eu acredito que a maturidade vem com a idade também, né? O tempo vai passando. 8 anos atrás nós éramos mais jovens, né? Hoje já estamos próximo dos 40. Então isso traz uma maturidade para as coisas andarem melhor, né? Perfeito. Sim, concordo com o Franz. A maturidade ela vem com o tempo, né? A- Lá no início era. No início que eu digo, no início lá da jornada mesmo, como corretores, eu iniciei em 2013, já estou há 13 anos no mercado, é um certo tempo já, né? E, e eu noto, né, que cada fase que a gente vai atravessando, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai entendendo que precisa de um equilíbrio, precisa de fazer outras coisas além só do trabalho. Acredito que quando tu começa nessa jornada da corretagem, ela exige muito do profissional. O profissional tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se especializando no produto A, no produto B. Se é um profissional que foca em lançamentos, tem que estudar muito aquele lançamento. Se é um profissional que foca em imóveis de terceiros, tem que estar sempre em contato com os terceiros, com os vendedores, os compradores. E aquela coisa, precisa vender, precisa fazer a roda girar e quase que não sobra tempo para nada. E à medida que tu vai é, trabalhando, vai passando o tempo, tu vai vendo que tu precisa também oxigenar a tua mente, o teu cérebro com outras coisas para que a venda aconteça. Então a venda ela não acontece só no front ali, só no plantão de vendas, na imobiliária, mas ela acontece fora, em outros ambientes que geram venda também. A venda também tá no dia a dia, né? Tá no dia a dia, tá na família, tá no passeio, tá na viagem, tá num clube, tá em vários lugares. Na verdade, diria até que a venda tá muito mais nesses lugares do que propriamente no ambiente imobiliário.
Tem uma frase que é muito boa, que eu acho que parafraseia muito isso, que é a sorte, ela te encontra trabalhando, né? Algo nesse sentido. E eu acho que traz muito pra dentro dessa venda, né? Porque Verdade. não é que você vai vir uma oportunidade que vai cair do céu. Não, você tem que estar preparado para aquela oportunidade. A preparação, ela vem no dia a dia, vem dos seus hábitos, vem daquilo que você faz, vem daquilo que você pratica também, né? Então, eu acredito que fecha muito bem hoje esse nosso episódio. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Vou pedir, então, para vocês trazerem as redes sociais de vocês, trazerem como que as pessoas podem encontrar, caso aí a gente tenha um investidor assistindo o nosso episódio, como encontra a Celal Imóveis, e agradecer de coração por vocês dois estarem aqui. É uma honra para mim, não só como irmã, mas como profissional. A Celal Imóveis é referência, todo mundo que a gente conversa, vocês sempre são referências, então Obrigado. é muito lindo de ver isso, e é um orgulho para mim estar aqui hoje apresentando esse episódio, ter vocês aqui comigo. Então, muito obrigado por estarem aqui, pela dedicação, pelo apoio que vocês sempre deram um ao outro, mas também sempre me deram. Então, eu agradeço de coração. É recíproco. Nós temos muito orgulho de ti também, pela profissional que tu está te tornando. Estendo também ao DM, ao Demetrios, esse elogio, né? Essa referência, porque realmente vocês estão se posicionando no mercado como escritório de marketing, muito além do marketing, né? E muito obrigado pelas palavras. Nós somos imensamente gratos a ti, ao escritório, a Zenit, por nos fazer esse convite. Para nós é muito importante estar falando do nosso escritório, estar falando do nosso negócio, do nosso trabalho. É uma honra estar aqui. Obrigado. Que agradeço. Em relação às redes sociais, quem quiser nos seguir, estamos no @Celal Imóveis. E nosso escritório fica na José Antônio Picoral, 181, sala 7B. No edifício Amigos de Torres, o antigo edifício da SAPT, ou atual, é edifício da SAPT, né? Que é um prédio histórico aqui de Torres. Mas se for nos procurar, manda um WhatsApp antes, porque dizem que grande possibilidade de não nos encontrar lá. Perfeito. A gente está mais na rua do que... É difícil de encontrar, É isso aí. Mas muito obrigada de coração. Sigam a Celal Imóveis nas redes sociais. Os vídeos deles são incríveis. Então, se você quer conhecer um pouco mais de Torres, quer descobrir o que fazer em Torres, hoje vocês estão com uma série maravilhosa de como encontrar o que fazer na cidade, onde gastar o seu tempo livre. Então, venha conhecer, siga. Coisas que você só faz em Torres. Desculpa te interromper. Perfeito, Essa é a série, a nova série lá do Celal Imóveis no Instagram. Estamos fomentando a nossa cidade. Até na nossa conversa anterior que nós tivemos aqui, não sei se tu tá lembrada, mas a gente falou que, e nessa também, né, que não falava muito de Torres e que, de certa forma, era cobrado pelas pessoas, né? Você tem que falar um pouco da cidade e tal. Então, como forma de retorno, né, como forma de agradecimento, a gente precisa também fazer essa referência para nossa cidade. Criamos essa série e vamos falar muito de Torres daqui em diante. Perfeito, e tá maravilhosos os vídeos. Aquele vídeo da corrida, assim, ó, muito espetacular. Então, sigam a Celal Imóveis, acompanhem o trabalho de dois profissionais excelentes, dedicados e que vão te trazer o melhor negócio, isso sem dúvidas nenhuma. Gratidão, muito obrigada. Obrigado a todos. Agora eu quero aproveitar esse finalzinho para agradecer também a Arcane Decor, que esteve aqui com a gente, que fez esse escritório ser possível. A nossa mobília foi toda planejada pela Ana. Muito obrigado. Siga a ZNT Podcast aqui no YouTube, siga a gente lá no Instagram também, que a gente solta vários cortes por lá. Muito obrigado por assistir. Esse foi mais um episódio. Eu te vejo no próximo.